Faz 3 dias que eu assisti a última temporada de Dark e eu ainda não consegui superar o final. O que eu posso dizer é que a série realmente honrou o que ela se propôs a fazer desde o começo, que foi contar uma história em 3 temporadas com começo, meio e fim. Só que melhor do que a série ter fechado com chave de ouro foi ela ter conseguido amarrar todas as pontas soltas que ela deixou durante as 3 temporadas. Mas será que ela amarrou mesmo? Eu sou a Larissa Pansani e esse é o Lollipop. O assunto da semana foi o final de Dark. Só se falou disso nas redes sociais, só se falou disso no meu trabalho. Pra quem não sabe, eu tô trabalhando nessa quarentena, eu sou jornalista, eu trabalho numa emissora de TV. E em todos os lugares que eu ia, a galera tava comentando o final da última temporada. E, gente, o que eu posso garantir pra vocês é que, na minha opinião, Dark é a melhor série desde Breaking Bad. O primeiro episódio de Dark foi lançado na Netflix no dia 1º de dezembro de 2017. Era uma coisa nova, né, original da Netflix, assim como Stranger Things, assim como Ozark. A repercussão foi muito grande, eu lembro que o vídeo de abertura da série viralizou, assim como o tema da série, que pra quem não sabe é viagem no tempo. Apesar da série ser alemã, ela tinha todos os elementos pra poder fazer dar certo, como uma boa temática, personagens bem desenvolvidos, uma direção de elenco maravilhosa, uma escolha de elenco muito boa e uma puta trilha sonora. Só que junto com essa temática muito popular, que é viagem no tempo, muita gente ficou se questionando se eles conseguiriam construir esse mundo sem deixar nenhum furo no roteiro. E eu acho que é por isso que a série começou a fazer tanto sucesso. Quem assiste Dark sabe que é um vai e vem tremendo, eles vão e voltam várias vezes no tempo, e não é um ano, não são 2 anos, não são 3 anos, são vários anos e são vários personagens. Então é muito difícil você não se perder no roteiro. Eu tive aula de roteiro tanto no meu curso de rádio e TV quanto no meu curso de jornalismo e na minha pós-graduação. E antes mesmo de você começar a escrever o enredo da história, você precisa saber como ele vai terminar. E é exatamente por isso que Dark tem 3 temporadas, porque os criadores, os roteiristas, quiseram contar uma história que eles já sabiam como ia terminar e resolveram contar essa história em 3 partes. Eu disse antes que é a melhor série desde Breaking Bad. Por quê? Porque os criadores e roteiristas fizeram a mesma coisa. E assim como Breaking Bad, eu acredito que Dark não vai ser esquecido tão cedo. Mas enfim, vamos pro que interessa, o começo de Dark. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte eu vou fazer uma introdução da série, eu vou apresentar os elementos, eu vou contar um pouco como é que se desenvolve a narrativa. E na segunda parte eu vou dar minha opinião sobre o final. Então quem tem interesse em ver a série, eu vou avisar a hora que eu começar a falar sobre o final, pra quem tá assistindo evitar qualquer tipo de spoiler. Antes de tudo é importante saber que a série tem uma árvore genealógica e todas as pessoas que fazem parte dessa árvore genealógica, todas essas famílias se entrelaçam de alguma forma. Além da gente ter os personagens no tempo presente, no ano de 2019, a gente tem outros 2 anos para prestar atenção, que é 1986 e 1953. Por que esses anos especificamente? Para começar, a série usa uma referência da física, onde é possível chegar à conclusão de que de 33 em 33 anos, a rota do Sol e da Lua se alinham e de alguma forma isso possibilita a viagem no tempo. Além disso, o número 33 é um número muito presente também em referências bíblicas. Uma coisa que Dark faz muito é brincar com os elementos científicos ao mesmo tempo que brinca com os elementos religiosos. Esse flerte com as 2 vertentes acaba deixando a narrativa da série muito mais complexa, porque a gente não sabe para onde a série tá indo. Uma coisa que me ajudou muito foi me orientar pelo sobrenome das famílias. Nós temos 5 linhagens, 5 famílias para prestar atenção, que são os Nielsen, começando pela Agnes, lá em 1953. No início da série não se sabe quem é o marido dela, a gente só sabe que ela e o Tronte, que é o filho, vieram de outra cidade para Winden, que é onde se passa a série, e que mais tarde o Tronte vai se casar com a Diana e vão se tornar os pais do Ulrich e do Mads Nielsen. Por sua vez, o Ulrich vai casar com a Katarina Albers, que são os pais do Magnus, da Martha e do Mikkel Nielsen. Outra família para prestar atenção são os Kenwald. Tudo começa com a Inês, só sabemos que ela é a mãe do Michael Kenwald, que depois casa com a Hannah Kruger, se tornando os pais mais tarde do Jonas Kenwald. A terceira família são os Tiedemann. Começamos lá nos anos 50 com o Egon Tiedemann, que é casado com a Doris, pais da Cláudia. A Cláudia, por sua vez, é mãe da Regina, não sabemos quem é o pai. Mais tarde, a Regina casa com o Alexander, os dois, por sua vez, são pais do Bartosz. Outra família para ficar de olho são os Doppler. Tudo começa lá nos anos 50 com o Bernd Doppler, que é casado com a Greta, que são pais do Helge Doppler. Não fica claro com quem o Helge se relacionou para ter o Peter, que é casado com a Charlotte, e pais da Francisca e da Elizabeth. A última família para a gente prestar atenção são os Tannhaus. Na verdade, os Tannhaus são a família mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. A gente tem o HG Tannhaus, que é pai/avô da Charlotte.
casada com o Peter. Quando eu digo pai/avô, eu quero dizer que ele criou a Charlotte, mas não é da mesma família. É aí que a gente também tem um dos maiores mistérios da série, que é saber de onde a Charlotte veio. Com as 5 famílias apresentadas, eu acho que fica mais fácil da gente se localizar. No início da primeira temporada, que se passa em 2019, a gente precisa lidar com o desaparecimento do Mikkel, que é da família Nielsen. De imediato, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, porque a gente não está familiarizado ainda com viagem no tempo. Só que depois a gente começa a entender que o Mikkel voltou para outro ponto na mesma linha temporal, 1986 para ser mais exato. A partir daí a gente já tem a proposta da série. A gente tem outra interferência do tempo presente, que é o Ulrich indo para 1953. Com esses 3 anos, 1953, 1986 e 2019, a gente tem basicamente o ciclo da primeira temporada, a chamada triqueta. Por enquanto ainda tá fácil, porque o telespectador começa a se familiarizar com essas idas e vindas no tempo. O problema é a inclusão de novos anos na segunda temporada. Isso porque no fim da primeira temporada, o Jonas vai para 2052 através de uma fenda temporal. A gente também tem os anos de 1921, 1954 e 1987. A gente vê essa passagem no tempo porque se passaram alguns meses desde os acontecimentos da primeira temporada. Ao longo de toda a segunda temporada, a série faz uma contagem regressiva para o apocalipse que vai acontecer dia 27 de junho. Ao contrário da primeira temporada, na segunda, a gente tem muitos mais personagens que começam a viajar no tempo. Muitos deles acabam viajando sem querer por consequências do apocalipse. Além disso, tem outros elementos que são apresentados na segunda temporada, como é o caso da massa escura, ou a chamada partícula de Deus. A gente vê que ela está presente tanto na usina, como também serve de combustível para alimentar a máquina do tempo. Outro elemento que também é apresentado pra gente na segunda temporada é toda a mitologia por trás do Adam. Como consequência, a gente tem mais explicações sobre essa comunidade chamada Sigmundus, uma comunidade criada para estudar a viagem no tempo, e a presença de novos paradoxos, como é o caso do paradoxo de Bootstrap, um paradoxo de viagem no tempo que permite que informações ou objetos existam sem nunca terem sido criados, como é o caso do livro de Tannhaus, que explica como a viagem no tempo é possível e a criação da máquina do tempo, o relógio da Charlotte, que a gente não sabe ao certo qual é a origem, além do maior plot twist da segunda temporada, que eu já aviso que é um puta spoiler, então se vocês quiserem dar uma adiantadinha no vídeo, acho que é o ideal, que é a Charlotte ser filha da Elizabeth, que é a própria filha dela. Inclusive isso remete àquela história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O último elemento, muito importante, principalmente para a terceira temporada, é a presença de outros universos. No final da segunda temporada, a gente vê uma Martha que visivelmente não pertence àquele universo, transportando Jonas para uma nova linha temporal. E é a partir disso que a gente tem a premissa de toda a terceira temporada. A temporada começa com o Jonas sendo levado para um novo mundo, que no início parece ser o mesmo universo, só que com uma diferença. O Jonas não existe. Como o Mikkel não voltou para o passado, então não existiu Michael e, consequentemente, não existiu o Jonas. O Ulrich se separou da Catarina e casou com a Hannah. A gente acaba percebendo que o Ulrich, em qualquer universo, vai ser um filho da puta, já que nesse novo mundo ele trai a Hannah, que é a mulher dele, com a Charlotte. Também nessa realidade, quem é a surda-muda é a Francisca e não a Elizabeth. Outro personagem que não existia nas temporadas anteriores, mas foi incluído nessa temporada, é o irmão mais velho do Eric Obendorf, o Killian. O Eric Obendorf, assim como o Yassin, foram 2 crianças que morreram durante a viagem do tempo realizada pelo Noah no bunker. Nessa nova realidade, o Eric Obendorf também está desaparecido, assim como Yassin e assim como Mads Nielsen. Outro personagem muito importante, que é uma peça-chave dessa temporada, é o chamado Origem, que anda sempre com as suas 2 versões, a versão criança e a versão mais velha. Além disso, a gente tem mais uma referência bíblica, que é a referência ao Adão e a Eva. A gente já teve a presença do Adam, o Adão, na temporada anterior, que falou pro Jonas que era ele mais velho, apesar de muita gente não ter acreditado. Só que nessa temporada a gente descobre que a Eva é a Marta mais velha. Com o decorrer da temporada, a gente vai entendendo que a Eva fazia basicamente o papel que o Adam fazia no outro universo. Só que diferente do Adam, que queria quebrar o nó, queria quebrar o ciclo que se repetia ano após ano, o objetivo da Eva era garantir que esse nó permanecesse. Só que uma coisa que ninguém contava era que o Jonas no mundo A e a Marta do mundo B fossem ter um filho. E esse é o ponto de toda a história de Dark. O objetivo do Adam era acabar com a Marta e com essa origem, e o objetivo da Eva era que o filho nascesse e desse origem a toda a árvore genealógica. A partir de agora eu vou explicar o final do meu ponto de vista, então é a minha opinião, são os meus apontamentos, de acordo com tudo que eu aprendi, de acordo com tudo que eu sei em relação a roteiro e narrativa. Em primeiro lugar, eu adorei o final, eu acho que era essa solução, não tinha como ter outra solução. A gente conhece um mundo onde o Jonas
Jonas existe e tudo dá errado. Só que a gente também conheceu um mundo onde a Marta existe, o Jonas não existe e as coisas continuam dando errado. E como eles próprios já falaram, o destino deles está entrelaçado e eles nasceram para ficar juntos, porque eram os dois que davam origem a tudo isso. O cara sem nome, o cara origem que a gente vê na terceira temporada, na verdade é o filho da Marta do mundo B com o Jonas do mundo A. Aí vocês me perguntam o que ele tem a ver com a linha temporal e por que ele dava origem a tudo. No começo do vídeo eu falei sobre a árvore genealógica da família Nielsen. E não fica claro quem é o pai do Tronte, que por sua vez é o pai do Ulrich. Então, pasmem, o Origem, filho da Marta e do Jonas, é o pai do Tronte. É a partir disso que se origina toda a família Nielsen. Um outro mistério que é resolvido no final da terceira temporada é o mistério do Noah, que na real se chama Hanno e é filho do Bartosz. Isso mesmo, o Bartosz que volta pro passado acaba meio que ficando preso no passado e dá origem ao Hanno e a Agnes. Aí vocês também me perguntam, por que existiam esses dois mundos? Por que essas duas realidades paralelas existiam ao mesmo tempo? O motivo disso tudo é o buraco de minhoca que o H.G. Tannhaus criou no momento em que o filho, a nora e a neta dele morreram. Usando as teorias da física, um buraco de minhoca é uma fenda temporal, é uma anomalia criada quando você interfere no tempo e no espaço. Eu vou explicar essa anomalia da mesma forma que o H.G. Tannhaus fez em Dark. Pensa que uma pessoa existe em um universo que só anda para frente. Ela não consegue voltar para trás, ela só anda para frente. A fenda temporal é uma anomalia que afeta esse tempo e espaço, entortando essa timeline. Ou seja, é basicamente como se fosse criado um ciclo em algum momento em que essa anomalia existisse. E o que causou essa anomalia, essa fenda temporal, foi o resultado de uma máquina do tempo que deu errado, criada pelo H.G. Tannhaus numa tentativa de trazer o filho, a nora e a neta de volta. Então, o mundo de origem, onde o H.G. Tannhaus criou essa máquina que deu errado, acabou criando essas duas linhas temporais, a da Eva e do Adam. E a junção dessas duas linhas temporais, através do cara de origem, o cara sem nome, é o que dava sequência a todo esse looping que a gente ficou vendo durante as duas temporadas de Dark. Então, para quebrar esse looping e garantir que os dois mundos não existam e que a Marta e o Jonas não existam, o H.G. Tannhaus não pode criar a máquina do tempo. E para ele não criar a máquina do tempo, o filho, a nora e a neta não podem morrer. Quem descobre tudo isso é a Cláudia, numa tentativa de encontrar alguma realidade onde a Regina não morra. Só que ela comunica o Adam sobre essa solução de quebrar o ciclo, e aí ele vai atrás do Jonas para ele convencer a Marta, para eles voltarem ao mundo de origem e garantir que a máquina do tempo não seja criada. E é aí que a gente tem uma das sequências mais lindas que eu já vi, resultando num desfecho maravilhoso, porque eles conseguem impedir que o filho do Tannhaus seja morto num acidente de carro, e dessa forma os dois universos não são criados. E aí a gente vê eles no melhor estilo Vingadores Ultimato, desaparecendo, dissolvendo, tudo isso ao som de What a Wonderful World, do Louis Armstrong. Não. Só pensem o quanto que eu chorei. Só que mesmo tendo desfecho, mesmo tendo a solução para quebrar todo o ciclo, Dark não ia terminar sem deixar a gente se questionando por alguma coisa. Na cena final, a gente vê um grupo reunido, uma clara referência à Última Ceia, onde só estão as pessoas que não foram afetadas por esses dois mundos. Ou seja, a Regina, a Hannah, a Catarina, a Bernadette, o Peter e o Waller. Em algum momento desse jantar começa uma puta tempestade, como todo episódio de Dark, e a Hannah diz ter tido um déjà vu. Isso acontece no momento que ela vê uma capa de chuva amarela, usada pelo Jonas durante as duas temporadas. Esse momento passa e ela é questionada sobre o nome que ela vai dar pro filho dela, porque ela tá grávida. A série acaba com a Hannah falando que gosta do nome Jonas. E fica aberto aí pra interpretação. Será que é o mesmo Jonas? Será que o ciclo vai continuar? Porque se o Jonas pode existir sem o Michael, sem o Mikkel, com a Hannah casando com outro cara, a Marta também pode existir da Catarina com outro cara, sem o Ulrich. A resolução que a gente teve em Dark foi uma coisa surreal, totalmente fora da caixinha. Pra mim era óbvio que o Jonas e a Marta não deveriam existir. Só que a existência desse mundo de origem, onde os dois, em primeiro lugar, nem existiam, pra mim foi... No fim das contas, a gente entende que o fim realmente era o começo e o começo era o fim. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um like. Aproveita para se inscrever no canal também. E eu finalizo esse vídeo com uma das frases mais icônicas de Dark. O que sabemos é uma gota. O que ignoramos é um oceano inteiro. Até mais!